Olá, Moxeleliwa, Rixile, Manguanane, bom dia, boa tarde, boa noite, onde tu estiveres no mundo. Como é que é, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ame-se Altamente na Minha Cena. Eu sou a Tati Xonipa, estou aqui contigo, estou sempre contigo, quero estar sempre contigo. E mais uma vez, aqui neste espaço, para falarmos sobre nós, o nosso crescimento, a nossa evolução. Este é o 6º episódio, pessoal. É o 6º episódio. Estamos a andar tão bem. Muito obrigado pela escuta. Estás aqui pela primeira vez? Welcome! Bem-vindo! Há lugar para todos. Já estamos no 6º episódio, onde eu partilho o que eu sei sobre a vida e como é que nós podemos viver melhor. São as minhas experiências, são os meus aprendizados. Claro que vais encontrar muitas outras formas de ver a vida e de experienciar a vida. Eu partilho apenas aquilo que eu sei, de acordo com aquilo que foram as minhas experiências de vida, para ajudar-te a alinhar-te, a descobrires que tu és um ser necessário, perfeito, estás no sítio perfeito. Precisa-se de ti aqui, agora, neste planeta. Não vai para nenhum sítio, baby. Fica aqui conosco, ok? Não desistas ainda da vida. Descobre a tua versão mais verdadeira. Então, hoje, nós vamos passar para a 3ª dimensão. Lembram-se? Falamos de 4 dimensões no 2º episódio. A dimensão emocional, a dimensão mental, física e espiritual. Hoje nós estamos a entrar na dimensão física. A minha ideia é pôr isto a aquecer, trazer temas que eu sei que vão de encontro com as tuas curiosidades, as tuas questões, as tuas dúvidas, aquilo que te inquieta, aquelas conversas que não consegues ter com a mamã, com o papá, com os tios, com os teus amigos, aquelas conversas mais difíceis. Eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu não tenho medo de usar estas palavras. Ok? Hoje vamos falar sobre a dimensão física na perspectiva da sexualidade masculina e das masculinidades. Podia ser mais quente do que isso? Eu acho que não. Então eu convidei o meu irmão, meu cúmplice, meu amigo do coração, uma pessoa que é de forma de estar tão pura e tão sábia. É uma pessoa que eu admiro muito. Akshar Anand. Ele é terapeuta tântrico. Se não sabes o que é o Tantra, procura na internet. Pitoresco, eu sei. É fundador do Centro Árvore da Vida e do Osho Maputo e é fundador do grupo Masculinidade Consciente. Queridas, queridos, convosco, Mano Akshar. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Aqui é o Mano Akshar. Interesso-me muito por autoconhecimento. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com descobrir mais sobre quem eu sou e como posso viver da melhor maneira que eu consigo. Hoje, estou aqui para partilhar contigo algumas coisas que eu gostaria que tivessem partilhado comigo enquanto eu passava pela transição de ser uma criança para me tornar adolescente e de ser adolescente para me tornar um jovem adulto. Algumas coisas que eu acredito que os nossos irmãos mais velhos, nossos pais, deveriam nos transmitir, mas muitas vezes têm vergonha, medo ou simplesmente não sabem como nos dizer. Venho falar sobre as ideias da masculinidade ou das masculinidades. O que eu quero dizer com isso? Ideias de o que é ser homem ou, por outra, tornar-se homem, já que muitos de nós ainda somos rapazes, mesmo quando nós já estamos disfarçados de adultos. Não estou a dizer isto com julgamento nem condenação. Entendam-me. Ser homem não se limita a seguir alguns papéis estipulados pelos outros, pela sociedade, pela nossa comunidade, mas sim é preciso se conhecer, se desafiar e aprender. Tornar-se homem é uma arte, e para dominarmos qualquer arte temos de ser humildes e admitir que há muito que ainda não sabemos e que podemos aprender. Se tu estás a escutar isto e és uma menina ou uma mulher, podes continuar onde estás. Esta conversa também te diz respeito. És bem-vinda. Afinal, tu também convives com homens e rapazes. Seja um pai, um tio, irmão, filho, um amigo, colega ou o teu parceiro. Os homens costumam dizer que não entendem as mulheres. E as mulheres pensam muitas vezes que já tem um pin dos homens. Que os homens são todos iguais. E que a maioria dos homens não presta. É o que as mulheres dizem. Deixa-me dizer-te como homem
Um homem que tem vindo a observar e a estudar o comportamento próprio e de outros homens, que não é bem assim. Então, escuta um pouquinho mais. Seja um rapaz ou um homem a escutar aqui, nem preciso dizer que também te peço que aguentes um pouco desse lado. Deve estar a pensar, o que há para aprender sobre ser homem, além do que já aprendi desde que eu era criança? Ouvimos de todo mundo que o homem que é homem não chora, já que é uma coisa de bebês é que choram, não é? Mulheres, mulherzinhas, já não a chorar, qualquer coisa. Homem não chora. Provavelmente também aprendeste que homem gosta de jogar futebol. Sempre, não importa em que país, homem sempre gosta. Ou se não gosta de jogar, tem que assistir pelo menos. Tem que ter um clube. Hã? Não há homem que não tenha um clube favorito. Aprendemos que homem é quem manda em casa ou na relação. Né? Homem não pode ser abusado por essas damas. Homem que é homem tem que ser um pegador, que só quem está na garrafa é que é fiel. Com tantas mulheres gostosas, bonitas, por que eu vou ser fiel a uma só? Aprendemos coisas tipo, homem de verdade, grama de carros, os mais lixados, ou motas pelo menos. Tem que conhecer as marcas. Homem deve sustentar a família. E por isso, um homem de verdade tem que ganhar mais que as mulheres. Não é isso que vem nos dizer Mano Akshar? Não exatamente, meu irmão. Mas também, talvez tenhas escutado que o homem sempre tem vontade de fazer sexo. E que também tem que ser uma máquina na cama, não pode ser um fraco, né? Homem nunca afrouxa, né? Dizemos também que homem aguenta dor física mais do que as mulheres, né? Somos maninhos fortes. Homem não pode ter nenhum hábito ou nenhum gosto feminino. Aquilo que nós consideramos feminino, né? E agora vou dizer mais uma das coisas que aprendemos, que essa aqui nem está aberta para discussão muitas vezes. Aprendemos que homem nunca pode sentir atração por outro homem. Mas como assim? Diz-me lá, mano. Podes me dizer mesmo que nunca ouviste algumas, ou então a maioria, ou todas essas coisas que eu mencionei, todas essas crenças? Sim, eu disse crenças. E crenças não tem a ver apenas com religião. Crença é tudo aquilo que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos e sobre os outros. Sobre o que é certo e o que é errado e por aí vai. Será que todos os homens se encaixam mesmo nessas características que mencionei? A resposta mais óbvia, que talvez te passe pela cabeça, pode ser sim, afinal não se encaixam todos. Na minha opinião, não. Cada um de nós é tão único, tão especial, e não existem duas pessoas completamente iguais. Não existem dois homens completamente iguais. E antes de termos um gênero, somos seres humanos. Então, cada um de nós é único, especial, independentemente das suas características, gostos, preferências, aptidões ou até escolhas. Um homem é todo indivíduo que se identifica como sendo homem, como sendo do gênero masculino. As crenças sobre o que é ser homem podem ser saudáveis, ou seja, podem nos fazer bem, podem fazer bem a outros homens, aos outros no geral, ou podem ser tóxicas, ou seja, ser prejudiciais ao nosso bem-estar e às nossas relações com os outros, às nossas relações com o mundo. Brada, se o mundo acha e exige que tu engulas as tuas lágrimas sempre que sentes vontade de chorar, ou exige que tu ajas com dureza contigo, com as mulheres, com os amigos, só para provares que és homem, tu não sentes que isso te prejudica, de alguma forma, que pode impedir a possibilidade de expressar o que tu sentes. E além disso, criar uma pressão enorme para seres forte toda hora. Não te sentes pressionado? Bro, se homem não chora, por que os teus olhos produzem lágrimas? Sabes responder isso? O mundo ensinou-te que homens não têm medo, mas deixam-te com medo de não seres homem suficiente. Se não cresceres e sustentares uma família, se não satisfizeres sexualmente todas as pitas que achas que deves paquerar, mesmo quando não estás com vontade. Por que achas que esperam isso de ti? Esse medo de ter medo é uma armadilha, meu amigo. Quantos de nós homens não mostramos afeto pelos nossos amigos, pelos nossos pais e irmãos, por medo de sermos chamados de maricas ou de gays? Vivemos numa sociedade onde a ideia de um homem amar um outro homem é quase um insulto. Uma sociedade onde se tolera que os homens sejam violentos, que se agridam, que agridam os outros, mas não permitem que os homens se amem. Até temos medo de abraçar um amigo de forma um pouco mais demorada, principalmente quando estamos em público, não é verdade? Tu não gostarias de poder abraçar mais o teu pai? De poderes dizer ao teu irmão
ou a um amigo que o amas por aquilo que ele é. Dizem que nós homens somos muito mais fortes e seguros que as mulheres. Mas se isso é verdade, por que estamos sempre tão preocupados em proteger a nossa masculinidade? Por que algo tão forte precisa ser protegido o tempo todo? Há tantas perguntas mais que eu posso te colocar. Eu sei, às vezes incomodam essas perguntas, irritam, às vezes nos deixam revoltados. Mas se esse é o teu caso, significa que há coisas aí dentro que ainda não estão 100% resolvidas. Aquilo que não nos afeta não nos incomoda. Se incomoda, é porque tem alguma coisa que precisamos rever. Não sei se já tinhas pensado no quanto as tuas crenças sobre masculinidade, sobre o que é ser homem, influenciam a tua vida. Em todo caso, quero te deixar alguns takeaways. Estão a ver quando nós vamos para um takeaway e levamos alguma cena para casa? É o que eu queria que tu levasses também. Em relação ao corpo, será que tu cuidas do teu corpo com carinho e respeito? Ou aprendeste que homens não perdem tempo com questões de beleza? Homens não perdem tempo a cuidar do seu corpo, da sua aparência? E o corpo das pessoas com quem te envolves? Tu cuidas com carinho desses corpos? Consegues tratar o corpo da outra pessoa com respeito e apreciação que merece? Ou aprendeste que as mulheres, por exemplo, gostam muito quando tu fazes com força? E se elas negam, só negam para fazer charme, mas que no fundo elas querem. Parando para pensar nisso, já te deste conta de quanta violência essa crença carrega? Como é que tu tratas o teu corpo em relação às substâncias? Costumas beber muito álcool ou consumir algum tipo de droga porque os homens supostamente aguentam bem essas coisas? Ou porque talvez tens amigos que te pressionam? Usas sempre proteção quando te envolves sexualmente? Ou pensas que és ileso a doenças? Ou então, se tu engravidares uma mulher, isso só acontece porque ela é que quis? Consegues ver a tua responsabilidade na tua própria proteção e na proteção da pessoa com quem te envolves? Essas perguntas não são de julgamento, não são de cobrança, mas são para ajudar a refletir. Será que tu costumas pedir apoio, pedir ajuda aos teus amigos, à tua família ou outras pessoas próximas quando passas por dificuldades emocionais? Ou guardas tudo dentro porque te disseram que homens não fazem drama? Consegues ouvir os problemas dos teus amigos com compaixão e acolhimento? Ou fazes piadas quando eles te contam uma cena que foi difícil para eles, tipo uma traição, ou talvez porque não conseguiram manter uma ereção durante o sexo? Quantas vezes já fingiste gostar de algo que não gostas, ou não gostar de algo que gostas, só para evitar que os outros pensem mal de ti? Enfim, há muito que pode ser dito e perguntado sobre os nossos hábitos como homens. Como disse antes, a ideia não é julgar, mas sim mostrar que há alternativas. Não é preciso fazer as coisas com as quais não concordas para provares que és homem. No mesmo sentido, não tens de deixar de fazer as coisas que são certas para ti, caso não se encaixem nessas ideias rígidas do que é ser homem. Basta tu te veres como homem para seres homem. Quanto mais te conheces e descobres as tuas próprias verdades, mais seguro de ti mesmo vais ficar. E menos tens que seguir o que os outros dizem sobre a forma como tens que andar, como tens que falar, pensar, agir, ser. Lembra-te, existem tantas formas de ser homem quanto a quantidade de homens que existem. E a tua forma de ser é válida. A tua forma de ser é certa para ti. Não é preciso imitar mais ninguém. E também não precisas forçar as tuas visões nos outros. Se alguém não pensa como tu, é justo. Só quem não está seguro da sua própria masculinidade precisa que os outros aprovem as suas ações, que validem a sua masculinidade. O melhor que podes fazer para ti mesmo e para o mundo é seres tu mesmo. E seres tu mesmo não precisa se encaixar naquilo que os outros pensam sobre ti. Eu vou falar um pouquinho de como é para mim. Eu cresci mais com mulheres do que com homens à volta. E talvez isso tenha me dado um ponto de vista diferente de alguns homens. Tive mais exposição à forma como as mulheres pensam e agem e fez-me ver que nós, apesar de sermos de géneros diferentes, temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações, ou pelo menos deveríamos ter. Então, desde criança, eu sempre olhei para as mulheres de uma forma talvez diferente que os outros homens olham. Olhei para elas como símbolos de força, como símbolos de inteligência, de autonomia e por aí em diante. Mas por causa disso, eu sempre fui muito criticado e muito provocado na escola. Sempre me chamavam de feminista, que eu defendia as mulheres o tempo todo. E uma parte de mim acreditava que isso fosse um problema, talvez,
Por que eu não pensava como os outros? Por que eu simplesmente não aceitava e não fazia o que os outros estavam a fazer? Por que eu olhava que algumas coisas eram tóxicas, mesmo que eu não conhecesse essa palavra? Eu via que algumas coisas não eram boas para os próprios homens e para as mulheres. Então cresci a sentir-me um pouco deslocado, um pouco diferente, e talvez ainda seja, mas pela minha própria observação, e observação de outros homens, dos meus amigos, dos meus parentes, meus vizinhos, meus colegas, fui começando a perceber que nós temos coisas em comum, mas também temos coisas que são específicas. E não precisamos ser iguais, não precisamos agir da mesma forma. Então, esta investigação, esta reflexão, essas conversas comigo mesmo e com os outros começaram a ensinar-me que o conceito de ser homem é individual e pode ser desenvolvido, pode ser amadurecido. Eu descobri que, mesmo sendo homem, eu posso expressar o que eu sinto, sem vergonha, sem medo, mesmo que os outros pensem que isso não é o adequado. Então, sendo homem, qualquer um de nós pode ter medo. Não só podemos ter medo como nós temos, geralmente, mas ensinaram-nos que não podemos mostrar. Eu aprendi que afinal posso sim, porque se eu mostro, talvez eu tenha alguma ajuda, talvez eu encontre uma solução para sair desse medo e não fique paralisado. Como homens, nós podemos ter dúvidas sobre sexo. Se pensarmos bem, a maior parte de nós aprendeu algo sobre sexo, ou dos nossos amigos mais velhos, ou então assistindo vídeos pornográficos. E temos uma ideia incompleta, muitas vezes errada, e também tóxica, de como é que é, ou como é que são as relações sexuais, como é que elas devem ser, né? A pornografia muitas vezes mostra-nos, a nós homens, ideias que a mulher é sempre submissa, por exemplo, que nós temos que ter o melhor desempenho todo o tempo. O homem está sempre pronto para o sexo, sempre. O que não é verdade. Há momentos que nós homens também não queremos fazer sexo com ninguém. E não há stress, está tudo bem com isso. Eu aprendi também que, sendo homens, nós podemos ter outros interesses e não apenas aquilo que nos dizem que devemos gostar, como futebol, por exemplo. Tudo bem gostar de futebol, é muito bom e muito importante, mas nem todos gostam e está tudo bem também. Não há stress em relação a isso. Aprendi também que nós podemos ter desejos e visões que não se encaixam nos padrões da maioria. Aprendi também que nós podemos abraçar outros homens. Não só é bom, como é importante. Nós somos seres humanos que precisam de contacto, precisam de ligação com outros seres humanos, independentemente do género. Então esse medo que nós temos de se abraçarmos outros homens é porque somos gays, não precisamos de ter. E já agora, não há nada de errado em ser gay. Há outras orientações sexuais, além da heterossexualidade, que significa que o homem sente-se atraído pelo sexo oposto. Mas também existe a homossexualidade, em que há atração pelo mesmo género. Existe também a bissexualidade, em que há atração pelos dois géneros. Existe também a assexualidade. Há homens que não têm atração sexual por ninguém. Sabiam disso? Mas existe. E talvez muito mais que eu não tenha mencionado. Está tudo bem. Cada um de nós é importante, é especial como é. Aprendi também que nós, como homens, podemos gostar de coisas que as pessoas consideram femininas. Por exemplo, gostar de tarefas domésticas. Pode me dar prazer varrer a casa, lavar a louça. Homens também gostam da cor-de-rosa. Também gostam de assistir novela. Também gostam de assistir filmes românticos. Não significa que são todos, mas também não significa que nenhum homem goste disso. Também aprendi que nós, como homens, também nos podemos e até devemos mostrar-nos vulneráveis. A ideia de que somos fortes o tempo todo é prejudicial. Nós também, como homens, podemos apoiar a igualdade dos direitos de género. A questão da igualdade dos direitos para o género feminino também não é apenas responsabilidade das mulheres. Como homens, podemos ter gestos também que outros considerem femininos ou efeminados. Nem todos os homens têm o mesmo tom de voz, então alguns homens têm uma voz um pouco mais fina. Está tudo bem. Todas as formas de ser homem são válidas e são importantes, contribuem para o todo, contribuem para ser um mundo mais diverso, mais rico. Aprendi também algo muito importante. Como homem, nós podemos e devemos pedir apoio quando precisamos. Apoio emocional, apoio em relação aos meus planos e projetos, apoio financeiro às vezes, se for o caso. A ideia de que nós temos que sustentar o tempo todo cria uma grande pressão. Então, eu podia continuar a listar um monte de coisas, um monte de crenças que nós achamos que os homens não podem fazer ou que os homens devem fazer, mas que não se encaixam com todos nós. E a coisa mais importante é, não se encaixa, está tudo bem. Não precisa se encaixar. Eu vou dizer mais uma vez, cada homem é único, especial exatamente como é. O
que eu queria deixar também é que há consequências quando nós ficamos presos em crenças tóxicas. Isso cria mais isolamento. Se eu penso que eu sou o único que pensa desta forma e não tenho o espaço para me abrir, isso faz com que eu me torne mais isolado. Então, vários homens se sentem isolados sem saber que o outro também se sente isolado. Uma outra consequência pode ser a violência. E a violência nem sempre é física. Há outras formas. Eu posso ser violento na forma como eu me trato, como eu falo com o outro. Outra consequência pode ser a discriminação. Discriminamos todos os homens que não se encaixam nas expectativas do género. Outra consequência pode ser uma sobrecarga emocional, já que não temos tido espaço para desabafar, para falar com sinceridade sobre o que nós sentimos. Muitos de nós homens carregamos um monte de emoções e sentimentos não resolvidos que vão nos pesando e que podem levar à depressão ou até ao suicídio. Para quem não sabe, Moçambique é o país em África com a maior taxa de suicídio. E a maior parte das pessoas que cometem suicídio são homens. Então, é responsabilidade de cada um de nós homens começar a refletir sobre o que é que a masculinidade significa para mim e o significado que tem para mim é o significado que eu dou. E como é que esse significado da masculinidade influencia a minha vida, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas decisões e a forma como eu me relaciono comigo e com o mundo. Vou passar a palavra de novo a Tati Hlonipa. Hey! Que tal? Bateu! Sentiste? Sentiste o quê? Pensaste o quê? Tomaste nota? Podes procurar o Akshar no Facebook, no Instagram, vais-lhe encontrar. É uma pessoa sábia. Procura também no YouTube. Ele tem montes de vídeos que falam de coisas muito interessantes sobre a masculinidade, sobre a sexualidade, sobre como é que podes conhecer melhor o teu corpo. Eu adoro estes temas. São os temas difíceis de falar. São os temas que geralmente são tratados como se fossem tabus. Tu vais encontrar esses temas aqui no Ame-se, altamente na minha cena, pessoal. Ok? Como sempre, gratidão profunda por acreditarem neste show. Gratidão profunda por estares aí a escutar. Lembra-te sempre de quem tu és. Um ser especial, intencionalmente e divinamente criado. És importante, és necessário, tens que estar aqui, estás no sítio certo. Bem-vindo. Abraços fofos, beijinhos gordos para ti. Mano Melvin, da MLVVN, Baby, editor deste podcast, és o maior. Inni on the tracks, keep them coming, baby. Gratidão profunda pelos teus tracks que dão um flavor, dão um sabor diferente ao nosso podcast. Eu sou a Tati Hlonipa e eu acredito em ti. Este foi o Ame-se, altamente na minha cena.